Imaginação. O esforço discriminativo, dual e ansioso pode acarretar graves dificuldades, algumas de difícil reversão. Diante da dor, em geral, todos se debatem como um peixe retirado da água, aflitiva, desesperada e descoordenadamente, sem capacidade de análise. Esse debater nem sempre é físico. A imaginação antecipa dificuldades, cria situações aflitivas e se debate como se tudo fosse real. Mesmo os animais sonham, ganhem e se agitam durante o sonho, em suas realidades imaginárias. Uma mente que se mantém focada no sonho pode vivenciar essa fantasia como muita realidade. Pode criar um mundo paralelo, gerar ansiedade artificialmente e saltar de alternativa em alternativa sem sossego, em desespero. Quanto mais se esforça para escapar, mais reforça a visualização do sonho mau. Assim, pelo fruto kármico de tanta energia focada na imaginação, mais aprisionada fica a mente, sendo capaz de ver somente seus falsos quadros. Tudo em volta é observado a partir dessa realidade particular. E como há dor por todos os lados, mesmo os gestos dos amigos são vistos como agressão. A mente torna-se incapaz de receber ajuda. A pessoa, fixada no sonho, cria uma linguagem própria em seu mundo, dá nomes às sensações e medos, personifica-as, fala com elas, não tem descanso. O fluxo mental se acelera, a angústia aumenta, a pessoa é calmar e focar algo lucidamente, pois é invadida pelo fluxo mental kármico, gerado pela angústia visualizada pouco antes. Percebendo a impossibilidade de interromper a dor, pode chegar ao suicídio. Em todas essas etapas, o esforço, sempre dual e repressivo, é o combustível que mantém o processo. Em seu quadro mental, em meio à dor, a pessoa salta de opção em opção e em todas há dor. Como resultado, há mais esforço e, consequentemente, mais dor. Mesmo o esforço dual de seguir no caminho espiritual para atingir estágios pessoais superiores a todos, sem realmente voltar-se para o benefício dos outros seres, pode acarretar esse quadro. Nesse caso, o processo começa quando a mente dividida olha a si mesma como algo externo a ser transformado pela força. Portanto, como destaca Sua Santidade Dalai Lama, a atitude correta que deve vir em primeiro lugar é a compreensão da dor de todos os seres e o esforço de se capacitar para poder ajudá-los. Sua Santidade diz que sua religião resume-se a amor, bondade e compaixão. No budismo há um lema: fazer o bem a todos os seres, não criar sofrimento e dirigir a própria mente. Esse é o verdadeiro caminho. Sem essa base, o esforço é temerário. O esforço conduzido pela bondade é um grande fator de aceleração da prática. O esforço é muito mais facilmente conduzido pela imaginação do que pela determinação racional. Em seu livro Coração e Mente, o caminho do budismo tibetano, o professor Alexandre Berzin dá um exemplo. Uma mãe que teve o filho picado por uma cobra e precisa socorrê-lo, aprenderá muito mais rápido como neutralizar o veneno do que uma pessoa que está apenas estudando o assunto. E conclui, compreendendo a dor dos seres ao nosso redor, com os olhos de uma mãe amorosa, dedicando-nos a auxiliá-los, teremos êxito e rapidez com nosso esforço. Em um artigo intitulado Compaixão e o Indivíduo, Dalai Lama fez o seguinte comentário sobre o real significado da atitude de compaixão. Muitas formas de sentimentos compassivos estão misturadas com desejo e apego. Nosso desejo pode ser tão forte que a pessoa a qual estamos apegados aparenta ser boa, quando de fato é muito negativa. Temos a tendência de exagerar pequenas qualidades positivas. Essa é uma indicação de que o amor está sendo motivado mais pelas necessidades pessoais do que por um genuíno cuidado com o outro indivíduo. A verdadeira compaixão não é somente uma resposta emocional, mas um firme compromisso baseado na razão. Assim, a atitude verdadeiramente compassiva não se altera,
mesmo quando os seres a quem nos voltamos se comportem negativamente. Uma vez que os outros são seres humanos experienciando prazer e dor, justamente como você, não existe fundamento lógico para discriminá-los ou alterar seu interesse por eles quando se comportam negativamente. Está ao nosso alcance, com tempo e paciência, desenvolver essa compaixão. As fases preparatórias do budismo tibetano buscam adequar a atitude mental do praticante à forma mais apropriada para o progresso. É enfatizada a necessidade de voltar a mente para benefício de todos os seres. Bodhisattva. Referindo-se à atitude mental mais adequada à prática, o mestre Dogen escreveu em sua obra Pontos a observar quando praticando o caminho. A atitude mental das pessoas hoje, mesmo entre as que praticam o Dharma do Buda, está extremamente afastada do caminho. Se os praticantes sentem-se estimulados a fazer algo, eles o fazem, mesmo sabendo que é contrário ao caminho. Se, ao se aproximarem, ninguém os bajula ou lhes atribui especial respeito, relegam a prática, mesmo sabendo que está de acordo com o verdadeiro caminho. Isso é muito vergonhoso. Acalme sua mente e observe. Podemos chamar esse tipo de atitude de Dharma do Buda? Que grande vergonha! Que grande vergonha! O olho do Buda está vendo tudo. O praticante do Dharma do Buda não deveria praticar voltado ao seu benefício pessoal, à fama, ao lucro. Pratiquem apenas para proveito do Dharma do Buda. Os Budas têm grande amor por todos os seres vivos e os ajudam através da compaixão. Tudo o que fazem nem é para si mesmo, nem para os outros. Essa é a forma usual do Dharma do Buda. Estou certo de que vocês já observaram que mesmo insetos e pequenos animais cuidam de seus filhos. Os pais passam por muitas dificuldades nessa tarefa, mas perseveram. Quando os filhos crescem, pais e mães nada recebem em troca, e ainda assim têm compaixão pelos jovens. Mesmo as pequenas criaturas têm essa atitude. Isso é muito similar à atitude de compaixão do Buda com relação a todos os seres vivos. Lindo, inspirador e muito profundo. Dedico os méritos dessa prática a todos os seres sencientes. Namastê. Olá, meus amados. Boa tarde. Vim aqui no meu intervalo de almoço. Hoje de manhã levantei tarde, não deu para meditar. Vou meditar só mais tarde, aí eu resolvi ler agora o capítulo, porque à noite tem aula. Vou dar aula na faculdade. Capítulo 8. As três joias. A filosofia budista está assentada sobre 3 pontos fundamentais: o Buda, o ser liberto da prisão do Sansara, seus ensinamentos, o Dharma, e a comunidade dos que, seguindo o caminho budista, são capazes de auxiliar as outras pessoas por desenvolverem pureza e compaixão, a Sangha. Esses 3 pilares, o Buda, o Dharma e a Sangha, são as 3 joias. Buda. A primeira associação à palavra Buda é o príncipe Siddhartha Gautama. Renunciando à família, à sucessão real e à riqueza, Siddhartha transformou-se em uma asceta da floresta e, através de imensas práticas de meditação durante 6 anos, atingiu a liberação. Siddhartha é um Buda, mas não único. Existem muitos. Os Budas são seres inteiramente iluminados que passaram por este planeta com a motivação de beneficiar todos os seres sencientes. Os Budas são dotados de uma compreensão total sobre a condição de sofrimento e do que se pode prestar como auxílio efetivo aos seres sencientes. A natureza de Buda está presente em todos os seres. É ela que dá sustentação à natureza condicionada de cada ser e que caracteriza a liberdade total de todo condicionamento e a possibilidade de compreensão sem obstruções. Pratica-se meditação não para adquirir a natureza de Buda, pois todos os seres já têm, mas para vivenciar diretamente essa condição natural. Quando sentamos em meditação, não buscamos nada artificial, não estamos construindo absolutamente nada. Na verdade, abandonamos o que foi montado sobre a natureza de Buda. Buscamos essa natureza pura que durante incontáveis vidas esteve coberta pelo karma e pelas construções mentais.
Podemos associar a palavra Buda à prática da meditação silenciosa, sem objeto ou objetivo, e à estabilização meditativa. Essa é a primeira das 3 joias. Compreendendo que não há forma mais profunda e livre de operar a mente, geramos as causas que nos levam a tomar refúgio no Buda e na natureza de Buda. Ao tomar refúgio na natureza de Buda, abandonamos o refúgio na raiva, no ressentimento, na avidez, no medo, na energia fugaz e nas várias impermanências do samsara. Dharma, segunda joia. Dharma são os ensinamentos oferecidos pelo Buda Shakyamuni. O Buda falou o Dharma a seus discípulos. Todos os Budas sempre falaram e se comportaram ensinando o Dharma. Tudo neles é Dharma. Tomar refúgio no Dharma é confiar nos ensinamentos dados por todos os Budas e praticá-los. É honrar as palavras dos mestres e tomá-las como fonte de inspiração para o próprio comportamento e para a compreensão do mundo sansárico. Olhando a natureza das aparências com olhos descondicionados, percebemos que essa natureza não é independente de nossos olhos. O mundo externo espelha o mundo interno e é inseparável dele. Diferentes pessoas, por manifestarem conteúdos kármicos diversos, veem diferentes realidades externas nas mesmas experiências sensoriais. Os olhos descondicionados também veem a natureza dos fenômenos ditos externos, além de inseparável do mundo interno do observador. É impermanente. Tudo que tem surgimento tem meio e fim. As qualidades de impermanência e inseparatividade dos fenômenos caracterizam a compreensão do Dharma, a compreensão do Sansara a partir de olhos que não participam dos jogos sansáricos. Devido a essa inseparatividade e à impermanência, disse que os fenômenos e coisas têm o vazio como sua própria natureza. Esse é o significado da palavra vazio no budismo. O Dharma reconhece o vazio como a natureza última de todas as coisas, por reconhecer também a experiência mental de liberdade não discriminativa, não separativa, a vivência da pura natureza de Buda. Disse que o vazio é a verdadeira natureza da mente. Tudo é vazio, nada realmente existe como percebemos. Só para fazer uma explanação, isso aqui está trazendo tudo que a gente trabalhou no capítulo 4, aquele capítulo bem complexo que eu fui trazendo, né? As construções da nossa mente que vão causando essa dependência e vão mostrando como tudo é impermanente. As 4 formas de se relacionar, lembram? E outra coisa que agora eu esqueci, os 3 objetos, as 4 formas de se relacionar e os 3 objetos da mente. Que tudo isso gera impermanência. Lembram? A observação descondicionada da natureza dos fenômenos permite compreender também que há um aspecto particular que faz surgir aos olhos a natureza separativa dos objetos, e esse fator pertence à própria natureza fundamental da mente. Ele manifesta-se como a inseparatividade de objeto e observador, mente e fenômeno, a noção mais sutil de holismo ou de unidade de todas as coisas. Assim, disse que o Dharma reconhece a natureza de luminosidade de todos os fenômenos e da mente. Tudo é luminoso, tudo é liberação. O reconhecimento do vazio e da luminosidade em todos os objetos e na mente, e o reconhecimento da inseparatividade da natureza do Buda e suas manifestações são a visão mais sutil do Dharma, da inseparatividade de luminosidade e vazio. Quando a mente observa o que aos olhos do Sansara é chamado de mente de mundo externo, está observando o Nirvana. Sansara e Nirvana não impedem a existência um do outro, eles sobrepõem-se. Essa compreensão gera as causas para a tomada de refúgio no Dharma. O conhecimento não condicionado, em lugar de tomar-se como referência os conhecimentos gerados sobre a influência de referenciais particulares, interesses e perturbações de vários tipos, como ignorância, raiva, desejo, inveja, orgulho, medo, cobiça, sensualidade, etc. No budismo, ignorância significa a incompreensão de que a separatividade é artificialmente construída. Significa dualidade, separatividade,
discriminação errônea. É o primeiro dos 12 elos da cadeia da origem interdependente, que termina na velhice e na morte. Os 12 elos da cadeia, eles são a roda do Sansara. Eles têm 12 elos. Em algum momento nós vamos trabalhar eles, mas ainda não chegou esse tempo. Sigamos. O Dharma é a compreensão pura, que não é condicionada e que brota daquela mente que não é obstruída, da mente que, como a mente do Buda Shakyamuni, opera de forma livre e luminosa, onde o Dharma flui de modo natural e sem esforço algum. Essa é a segunda das 3 joias do budismo. Praticando a estabilização meditativa, temos serenidade para focar as perturbações em seu surgimento no dia a dia e compreendê-las em profundidade. Isso é a prática do Dharma. Compreendendo em profundidade a natureza real de todas as coisas, geramos o distanciamento necessário para uma melhor prática de estabilização meditativa, o Buda. Logo, praticando o Buda, melhoramos a prática do Dharma, e praticando o Dharma, melhoramos a prática do Buda. Olhando o Buda em profundidade, o que vamos encontrar? Seus gostos particulares, tendências e preferências? Um Buda está livre disso. Vamos encontrar seu corpo verdadeiro, o Dharmakaya, o corpo do Dharma. Não há diferença entre os Budas e o Dharma. A aparência e manifestação do Buda é o próprio Dharma, e a manifestação do Dharma é o próprio Buda. E aí vem a terceira joia, que é a Sangha. A Sangha nada mais é do que a comunidade dos seres iluminados e dos bons amigos, os Bodhisattvas, e se manifesta trazendo benefício a todos os seres, aliviando suas dores e os conduzindo ao verdadeiro caminho de liberação, enquanto aponta a correta compreensão da realidade. Os 1000 braços do Buda da compaixão representam as infinitas formas de auxílio constantemente empregadas pelos Budas para amparar todos os seres. A Sangha é o corpo do Buda da compaixão. Quando a Sangha é reconhecida como o corpo do Buda, o Dharma começa a ser praticado e a visão vai se tornando mais abrangente. A prática da estabilização meditativa melhora a prática da compreensão. Melhorando a compreensão, vê-se com clareza a criação do karma e das perturbações pelas atitudes corriqueiras do dia a dia. A atenção no cotidiano, associada à compreensão, faz com que se evitem as atitudes que podem gerar perturbação para si e para os outros. Essa mudança de comportamento não vem por repressão, mas por compreensão, caracterizando a prática da terceira joia, a moralidade. Evitar o que tem o potencial de criar perturbação para si e para os outros. Como saber o que tem um potencial perturbador? Basta observar o que invade a mente durante a prática de meditação. A invasão é o karma, gerado pelas experiências anteriores, e dá a exata medida dos venenos com que focamos nosso cotidiano. Com a prática constante das 3 joias, Buda, estabilização meditativa, Dharma, compreensão da natureza profunda da realidade, e Sangha, moralidade, percebe-se que a moralidade auxilia a estabilização. Esta, por sua vez, auxilia a compreensão da natureza profunda da realidade de cada evento, ser ou objeto. Consequentemente, a compreensão da base a um correto posicionamento mental à moralidade. Assim, as 3 joias reforçam-se mutuamente na prática. Com o tempo, a noção de Sangha se amplia, passando a incluir pessoas de bom coração e amistosas, que apesar de não serem bodhisattvas ou budas, produzem benefícios para os outros. Mais adiante, percebe-se que as pessoas neutras também podem prestar inestimável auxílio, e elas são integradas à Sangha. A continuação do processo leva à estabilização das emoções, da motivação e da energia, o que dá serenidade para olhar as pessoas hostis com isenção, entendê-las, aprender com as suas atitudes, compreender o que querem, auxiliá-las e ser auxiliado por elas. Sua Santidade 14º Dalai Lama costuma dizer que o inimigo é de grande valia, pois é implacável em mostrar os defeitos e fraquezas que procuramos esconder. Quando se atinge a isenção, as pessoas hostis também são incluídas na Sangha. Nesse enfoque mais amplo, a Sangha passa a abarcar toda a humanidade. Isso ocorre em consequência da atitude mental de liberdade e estabilidade então praticada.
Além dos humanos, também os seres de vários reinos do Sansara, com ou sem corpo físico, os animais, as plantas, os minerais, podem ser incluídos entre os seres amistosos, neutros e hostis. Pode-se aprender muito com todos eles constantemente. A Sangha, portanto, pode ser vista como a comunidade de todos os seres, animados ou não, que compõem a grande unidade inteiramente abrangente. Qual é a prática essencial correspondente à Sangha? A moralidade. Qual é a essência da moralidade? A estabilidade da visão liberta. Qual a face externa da moralidade? A compaixão e o respeito por todos os seres animados ou inanimados, vivos ou mortos em qualquer dos reinos. Cada um deles é nosso pai, irmão, protetor e mestre. Cada um deles tem uma intensa ligação kármica conosco. Não vemos isso devido a nossas obstruções, que interpõem sentidos convencionais a todas as nossas experiências. Fim do capítulo 9.